Oi, gente, estamos fazendo um teste aqui para entrar daqui a pouquinho, às 10. Guardando aí a entrada do Luciano, para a gente ver se a conexão está funcionando bem. Oi, Cláudia, tudo bom? Bom dia. Mandei convite aqui para o Luciano, estou esperando ele entrar, para a gente ver se a conexão dele está boa também. Agora minha conexão entrou aqui, não estava entrando. Está chovendo aqui hoje, aí sempre dá uma piorada. Na conexão de roça é complicado. Esperando o Luciano, mandei convite para ele. Deixa eu ver se ele recebeu, peraí. Não, aqui eu nem posso reclamar tanto da internet. Aqui é internet por rádio. Incrível, mas funciona. Como eu estou no topo do morro, eu pego o sinal direto da cidade, né? Eu estou longe da cidade, mas eu pego o sinal direto. Mas essa coisa de internet por rádio é um barato, assim, né? Me sinto no interior da Amazônia. Oi, gente, quem está entrando aí, a gente está fazendo um teste, só para ver se a conexão está funcionando bem. Tá bom? Já já a gente começa. É, e amanheceu super frio, chuvoso e frio. A Mariana tinha falado de abrir com um dia bonito, né? Ah, ó, o Luciano entrou. Tá, pronto. Acho que o Luciano tá entrando. É, de repente a gente já emenda, né? E... E aí, meu amigo, será que vai? agora vai. Bom dia a todo mundo Bom aí. dia, queridão. Tudo bom? Tudo jóia. Tá frio aí? Cara, tá muito frio, amigo. Aí deve O que estar, que é muito? Aqui tá 12. nossa, Aqui tá 12. 12. Aham. Aqui tem feito isso também. Tem feito 13, 14. Caraca. Mas Cunha, eu acho que Cunha é mais frio que aqui. O Luciano, gente, para quem não sabe, tá em Cunha. Tá morando em Cunha. E aí os passarinhólogos, tudo no mato, né? Eu tô aqui em Paraíba do Sul. Na verdade, eu tô no Vale, né? Eu tô no Vale do Paraíba. Na minha direita eu vejo Serra do Mar, minha esquerda eu vejo Mantiqueira. E, e o Luciano tá na Serra do Mar, né? Ele tá olhando para o mar. Tá olhando ali para Paraty. Gente, vamos esperando, então. Já vamos emendando. Já vamos começando a conversar. Estou aguardando o Luciano. Legal, Cláudia. O Luciano já entrou e já saiu. Acho que lá também tá bem ruim o tempo. E, mas isso é interessante também, né? Para quem já está aí assistindo a gente, essa coisa do quando a gente está no mato, o ó, o Luciano está entrando.
Salve, quem tá aí? É Guto que tá aí, da Avistar? Quem tá aí com a gente? Que legal. Voltei. Deu Fala, uma piscada querido. na luz aqui. Ô, Lu, tava falando com o pessoal aqui que até isso, né? A gente estando no mato, a gente tá sujeito a tudo, né? Mundo real, né? Mundo real, assim, não existe essa Eu- internet mágica, né, que funciona independente de qualquer coisa. Isso não existe, não, uma invenção. Meu amigo, eu tava. Muito legal você ter falado isso. Vamos fazer um preâmbulo aqui antes de É, começar. já Porque estamos. eu estava conversando exatamente sobre isso esses dias, que uma das coisas mais fantásticas para mim de morar na natureza e viver próximo da natureza, o Guto entrou aí, o Guto Guto vai saber entrou a aí, mesma ó. coisa. Guto querido. Você não tem a sua vontade, entendeu? Já teve Não, dia de eu não poder sair daqui de casa porque tá chovendo. Não adianta, você não vai sair porque a estrada aqui não vai passar. é, E a internet tem dia que não ajuda. Então, esse negócio de todas as facilidades do mundo no lugar que a cidade trouxe pra gente, né? Que a gente acha, todo mundo acha que isso é muito bom, mas eu acho que no final das contas isso deixa a gente um pouco mimado, assim, é, porque resolve tudo de qualquer hora. E não, quando você mora na roça, no interior, ou você tem que se planejar. E eu acho é, que falta de planejamento também. E eu sou um cara super desorganizado, então para mim isso é um negócio que eu tive que aprender muito na marra aqui, porque tem dia que não adianta, meu amigo. Ou você se planeja ou não vai rolar. é, A é, natureza não é a hora que você quer, do jeito que você quer. exatamente. Hein, Cláudia e Mari já estão aí, né? A Cláudia e a Mari são as organizadoras, né, do evento. Depois eu vou fazer a apresentação melhor, lógico, né? Mas enquanto a gente não. Nem sei que horas são. É, Faltam mas 10 ainda. tá, depois você me avisa aí quando for 10. É, mas, hein, Cláudia e Mari, a gente estava falando exatamente isso, assim, que eu estou morando no mato, né? O Mariguinho também tá, o Luciano também tá. E, e aí é isso. E aí, Lu, tem umas coisas engraçadas aqui, assim. Outro dia eu acordei cheio de problemas, assim, cheio de coisa para resolver, e assim, tudo, uma vida. E aí, quando eu acordo, tomo meu café, tomo meu açaí, daqui a pouco vem o cachorro, todo machucado. O cachorro brigou com o coati. E Nossa. aí todos os problemas, tudo que era problema na minha vida acabou. Eu tinha que cuidar do cachorro. Aquele era o problema do dia, entendeu? Então, assim, ai meu Deus, assim, ai, tem conta para pagar, e meu Deus, tudo é um problema, a vida está um problema. Vamos cuidar do cachorro. Agora é cuidar do cachorro, que isso é prioridade máxima. Acho que é um pouco isso que você estava falando, né? Assim, as nossas prioridades, quando a gente está nessa situação de muito conforto da cidade, né? Eu acho que as nossas prioridades mudam. E talvez comece a ser prioridades que não sejam tão prioridades assim, né? Eu acho que essa que é a questão. Exatamente. Talvez não seja tão prioridade assim, né? Isso é. Você começa a questionar o que eram as prioridades de fato, porque no final das contas, você vê que às vezes o mundo não vai acabar se você não Não, fizer uma coisa que para você fosse super. E no final das contas, quando você tá no meio do mar. A Helena está perguntando por que que nós estamos morando no mar, se é alguma pesquisa, algum projeto. é, Helena, acho que tanto para o Henrique quanto para mim é uma pesquisa e um projeto de vida, assim. é, E acho que a outras pessoas que estão assistindo a gente vão na mesma linha aí. é. Você está falando dos problemas, dos perrengues do mato. Cara, esses dias, na verdade, eu ainda estou aprendendo a lidar com eles. Um grupo de marimbondo resolveu fazer a casinha no retrovisor do meu carro. E aí, toda hora, agora que eu vou entrar no carro, é uma operação, assim, eu tenho que entrar pela porta do carona do lado de trás. Meu E é Deus. por quê? Porque eu não quero, cara, eu tô no final das contas, isso também é outra coisa que eu acho que morar no mato ensina pra gente. A questão do que é prioridade ou não e a questão do que tem direito de quem e onde. Tipo, a partir do momento que você entende que você tá no mato, e que, cara, eu tô aqui, meus vizinhos aqui, o meu vizinho mais perto aqui tá 15 minutos caminhando e o outro vizinho pode ir lá. O meu vizinho aqui é o marimbondo, é o sabiá laranjeira, é o tico-tico, é o gavião pega macaco, que ontem passou que deu um show. Agora,
enquanto eu tava conversando com você, os acauãs estavam ali embaixo esgoelando de gritar. E eu não vou chegar ali no meu vizinho, tome inseticida no carro. E é engraçado que a gente falando isso parece super papo de bicho grilo, né? Nossa, os caras estão morando, mas não é, cara. Quando você vai morar e você entende a dimensão das coisas. E esse dia os maribondos foram passear comigo até em Paraty. Eu falei, cara, eu vou descer para Paraty, porque eu tinha que Ah, trabalhar. Eu falei, vou voltar, acabou. eu vou Eu passear desci com para ele. Paraty, voltei, cara. Os marimbondos estavam tudo ali de novo. Aí eu falei, cara. Enfim, mas eu entendo, na minha cabeça aqui, uma hora eu acho que vai ficar pequeno, porque eles fizeram de fato o ninho dentro do retrovisor do carro. Meu Então eu acho que Deus. vai ficar pequeno ali, eles vão migrar. A Cláudia está falando aí que ontem as onças deram a limpa no galinheiro lá na Bucaina. Caramba. Que bom, alimentando as onças. É E o isso. mais engraçado, Cláudia, é que no final das contas, acho que se as onças dessem. E nosso pai vibrando, exatamente isso que eu ia falar. Se as onça desse uma limpa no meu galinheiro aqui, eu tava pulando de alegria, entendeu? É isso. Óbvio que quem mora na natureza tem uma outra relação com a própria natureza, né? É, Mas acho que vai por aí. é. Essa história do Coati foi muito interessante, assim, porque todo mundo falou, né? Nossa, eu não sabia que o Coati era tão brabo assim, que perigo. O Coati atacou o cachorro. Eu falei, gente, desculpa, mas não foi o Coati que atacou o cachorro, foi o cachorro que atacou o Coati. É óbvio que eu não fiquei feliz com o que o Coati fez, mas foi o cachorro que atacou o Coati. E agora vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos dar uns pontos aí no cachorro e tal. Mas, o Coati é muito perigoso. Eu falei, não, o Coati não é perigoso, desculpa. O cachorro é que é perigoso, né? Super perigoso. E, Exatamente. e a gente trouxe o cachorro para morar no mato. É isso. Hein, Helena, você tinha perguntado aí nessa história do mato. Na verdade, tanto eu quanto o Luciano, a gente vai contar essa história já agora, né? Já estamos fazendo uma super prévia aqui. A gente tem uma ligação com a natureza muito forte, né? Desde criança, assim, a nossa história é parecida, assim, em vários sentidos. Mas aí, por acaso, agora, né? O Krenak fala muito isso, né? O Ailton Krenak, ele fala assim, o mundo não podia parar, né? O mundo das empresas, das corporações não podia parar de jeito nenhum. Você não pode parar, né? Você tem que trabalhar 7 dias por semana, você tem que trabalhar... E aí, de repente, para, né? O vírus para o mundo. E é interessante que foi o vírus, né? Foi uma coisa que vem do planeta, da natureza, né? Não foi uma questão humana, né? Não foi uma guerra, foi um vírus. E aí, quando parou, eu acho que tanto eu quanto o Luciano, a gente continua fazendo as nossas coisas, né? A gente tem nossos trabalhos, nossos compromissos e tal. Mas aí foi muito legal, assim, porque eu fui falando com o Luciano, né? Desde o começo da pandemia, assim, a gente se falava pelo Instagram e tal. E onde é que você está? Eu estou no mato. E você? Eu também estou no mato. Então, na verdade, assim que a gente pôde, a gente foi para o mato. Então, eu dando aula daqui, né? Sou professor da PUC, participando de reunião, participando de banca. Às vezes trabalho também igual tivesse na cidade, né? Trabalho 10 horas, 12 horas. Luciano também envolvido com um monte de projeto. Só que acho que nós dois, assim, fizemos essa opção. Bom, se a gente pode escolher onde está, onde a gente vai trabalhar no mato, né? Isso foi uma opção mesmo, uma escolha, né, Lu? Com certeza. E é bem isso, no final das contas, tem essa ilusão, né, de que é, 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 é difícil, a logística é complicada, e não, você não vai trabalhar. Na verdade, nem trabalho, acho que muito, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, que na verdade, momentos que você gastava de deslocamento, eu acho que a pandemia nos obrigou a avançar talvez uns 5 anos aí nesse negócio de revolução digital, porque de fato, cara, eu morava em São Paulo, sou pesquisador vinculado ao Instituto Butantan, atuo em vários outros projetos. Eu morava em São Paulo e de repente eu me via tendo que ir para o aeroporto, pegar um avião para ir para o Rio fazer uma reunião de 1 hora. Eu perdi o meu dia inteiro por conta de uma reunião de 1 hora, porque as pessoas achavam, eu também era dessas pessoas, não, reunião presencial, as coisas têm que ser todas presenciais. Óbvio, o não presencial é ruim em vários sentidos, mas quando você pensa em trabalho e tudo mais, e no começo eu achei que eu fosse estranhar muito, porque apesar
do meu amor declarado, já declarei, declaro em poesia, declaro em texto, meu amor pela Mata Atlântica e pela natureza brasileira. Eu sempre fui muito boêmio, gostar enfim, em São Paulo eu ia todos os sambas, conhecia todo mundo, os sambas de raiz, os jazz, e eu achava que eu fosse sentir muita falta. Então eu tive um primeiro entendimento que de fato nada disso mais vai existir, mas no final das contas eu acho que é muito mais fácil para mim hoje, e eu não tinha essa percepção, de eu ir para São Paulo, eu ir para o Rio, eu ir para alguma cidade maior, quando eu precisar de coisas de cidade grande, do que ir para o mato quando eu precisar do mato. Eu me dei conta que eu preciso do mato o tempo inteiro. É, esse negócio da gente acordar, olhar pela janela, deixa eu mostrar meu, meu visual aqui para vocês. Ó. Se eu entrar, olhar pela janela e ver isso aqui, tipo, Ah, não tem preço, né? Então é questão de prioridade. No fundo, a gente aprende também a entender. Mas, meu amigo, deu 10 horas aí. vamos, Você quer, você quer vamos lá. encerrar essa e começar uma nova ou vamos começar nessa aqui mesmo? Não, acho que podemos manter essa, né? Hein, Cláudio e Mari, vamos manter essa aqui? Acho que sim. Se... Acho que sim. Tem um monte de gente boa entrando aí, legal. O João entrou aí também, que bacana. André entrou aí, André Lana, legal. Gente, então, a gente já estava aqui num preâmbulo. Vamos nessa. Obrigado, Mari. Obrigado, Cláudia. A gente já estava aqui num preâmbulo maravilhoso, super divertido, gostoso, porque a gente teve que entrar antes para exatamente testar a internet, porque não estava funcionando aqui na roça. Gente, então, olha aqui, a gente está aqui por... Tudo começou, na verdade, com uma iniciativa da Cláudia e da Mariana Roquete Pinto, né, do Espaço Afluente. Ela já vem nesse espaço, nessa plataforma, né, conversando, debatendo, dando cursos, falando sobre cultura, falando sobre desenvolvimento pessoal, né, falando sobre coletivo. E aí é legal pra caramba, né? Eu fico pensando assim, desenvolvimento pessoal e coletivo. E eu hoje não consigo ver a separação entre uma coisa e outra, né? Eu penso hoje que a gente tem que trabalhar coletivamente, o ser humano é uma espécie que trabalha no coletivo, mas a gente precisa também estar bem internamente, né? Se a gente trabalha no coletivo, mas está todo mundo maluco, está todo mundo nervoso, o coletivo não vai funcionar, né? E aí a Cláudia e a Mariana me chamaram há um tempo atrás para a gente pensar num projeto, numa ideia de conversas, de lives e tal, falando sobre meio ambiente, mas mais do que falar sobre meio ambiente, falar sobre o meio ambiente que a gente quer. Porque o meio ambiente está lá, né? A natureza está lá, o mundo está lá, mas a gente está tratando muito mal esse meio ambiente. Então, a discussão aqui não é só falar do meio ambiente. Então, vamos falar da natureza. É falar da natureza que a gente quer e que a gente está construindo, porque, na verdade, a gente só está destruindo. Então, o que a gente quer fazer daqui para frente? Né? A gente, né? Não sei se todo mundo, mas a gente está tentando construir. E daí surgiu esse projeto Rebrota. E essa ideia maravilhosa, esse termo, né? Foi a Cláudia que pensou inicialmente, depois a Mariana chancelou e a gente chancelou junto. Rebrota nesse sentido de reconstrução. Rebrota nesse sentido de olhar para o planeta que está sendo tão maltratado, né? E antes da gente ficar deprimido com isso e ficar achando que o ser humano é um horror e desistir e ir para Marte, é a gente pensar o que a gente pode fazer, né? E o que a gente está fazendo. Mais do que a gente pode fazer é conversar com quem está fazendo, tá? E aí, nesse sentido, assim, o meu primeiro convidado, nosso primeiro convidado é o Luciano Lima, né? O Luciano, como falou, ele é pesquisador associado ao Instituto Butantan, e eu conheço o Luciano há muito tempo, a gente já trabalhou junto, trabalha junto continuamente, mas o que a gente mais compartilha, eu acho, assim, é o amor pela natureza, né? O amor pelos animais, o amor pela floresta, e as nossas histórias se entrelaçaram, na verdade, né? Porque eu sou biólogo, o Luciano é biólogo também, o Luciano é mestre em zoologia pela USP, eu tenho mestrado em zoologia também, tenho doutorado. Hoje em dia eu sou professor da PUC, né? Sou biólogo, professor do Departamento de Biologia da PUC. Tenho trabalhado muito com avifauna
urbana. Mas eu criei em 2002, junto com a Associação de Amigos do Jardim Botânico, eu criei um programa de observação de aves. Então foi muito interessante, assim, porque eu saí da academia, né? Na verdade, eu levei a academia para as pessoas, né? O meu conhecimento de aves, de passarinhos, eu levei para as pessoas e foi uma troca maravilhosa. A gente criou esse programa em 2002, né? Já estamos em 2021. E o Luciano, um pouco tempo depois, criou um programa no Butantã que fez um enorme sucesso, né? E criou o Vem Passarinhar, que é um programa de observação de aves em São Paulo, que depois virou exemplo para o Brasil e referência para o Brasil inteiro. E hoje tem Vem Passarinhar no Brasil todo. Então, bom, Lu, fala um pouco de você aí rapidinho, a gente já entra aí nas discussões. Não, eu acho que é bem isso aí. Vocês estavam falando uma coisa essa semana. A Prefeitura de Paraty, através da Casa de Cultura, que agora é Casa de Cultura e Biodiversidade de Paraty, tem um projeto. Eu moro em Cunha. Então, o pessoal estava falando aí, as pessoas perguntam onde é que eu moro no melhor lugar de Paraty, que é Cunha. Paraty está do outro lado da montanha ali, estado do Rio. Cunha, estado de São Paulo. Eu estou a 1.350 metros de altitude aqui, igual o Gambá estava aí, sou vizinho das Araucárias aqui. Mas eu acabei vindo morar. Morar no mato foi uma escolha, e morar nessa região também foi uma escolha. Depois de trabalhar praticamente em todo o Brasil, com essa parte de pesquisa e consultoria ambiental, eu falei, chegou o momento de eu escolher um lugar para morar, apareceu esse cantinho aqui, esse aqui é um paraíso, essa região aqui é um paraíso. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu desenvolvo muitas coisas em Paraty, que é aqui do lado, tal. E aí está tendo um curso, uma formação para moradores de Paraty, que por si só acho que é um projeto incrível, focado em cultura e biodiversidade de Paraty. E eu dou aula de biodiversidade nessa formação. Eu estou falando isso por quê? Porque você começou falando aí dessa questão de como que é, 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 vai ficar o mundo, o que a gente precisa fazer, a gente está acabando com o mundo, e eu tenho um choque de realidade, entre aspas, eu acho que é uma visão também que você compartilha comigo. Nos alunos essa semana, e eu vi que eles ficaram bem impactados com isso, que é essa questão do que o mundo não vai acabar, gente. O mundo ele passou por 6 grandes extinções em massa. No Permiano, 98% da vida do planeta se extinguiu. E o mundo rebrotou. A água não vai acabar. O planeta Terra é um sistema fechado. A água não vai para o espaço e vai acabar a água. Isso é tudo uma questão de um discurso que eu faço até minha culpa nisso, que vem da educação ambiental e vem dos ambientalistas, de a gente querer convencer as pessoas através do catastrofismo, né? Se a gente não fizer nada, vai todo mundo morrer. E o que vai acabar, no final das contas, é o mundo conforme os seres humanos conhecem. É o mundo dos seres humanos, óbvio, vai acabar o mundo do mico-leão, vai acabar o mundo de algumas espécies aí, mas a vida, ela vai continuar. E essa reflexão, dentro desse contexto que você falou, eu acho que de começo ela é importante. Por quê? Porque a principal diagnóstico, para mim, do problema é que as pessoas precisam entender que falar de meio ambiente não é conservar o mico-leão-dourado. Conservar o mico-leão-dourado é uma consequência de se manter um ambiente mais conservado. Mas, na verdade, conservar o meio ambiente é conservar a gente, é o mundo que a gente conhece, é o mundo do qual a gente depende. E aí, voltando a bola para você, para a gente meio que entrando no nosso tema aí, e para mim, não existe uma crise do clima, não existe uma crise da biodiversidade, não existe uma crise do solo, não existe várias crises que nós estamos vivendo aí, não são crises, são consequências. São consequências de uma crise muito maior, que é a crise da desconexão entre pessoas e natureza. A gente está com a nossa geração, e eu não estou falando de geração de idade, não, estou falando da geração, todo mundo que está vivo, está resistindo, né? Porque viver virou um ato de resistência nesse país. Né? Todo mundo que está vivo nesse exato momento tem uma bucha para resolver aí muito grande, que é assim, não é a geração futura, não, é agora. A gente precisa atentar, prestar atenção para todas essas questões, e não adianta. Eu acho que
tem aquela frase do Baba John, que para mim é super piegas, mas para mim é uma das frases mais poderosas que tem. No final, conservaremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que conhecermos e conheceremos apenas o que nos houver sido ensinado. Não adianta, a pessoa ela não vai conservar a natureza por conta do panda, por conta do gorila das montanhas, por conta do deserto na África, ou por conta das pessoas que estão morrendo pela desertificação. As pessoas elas vão conservar a natureza a partir do momento que elas tiverem onde o Henrique está, onde eu tô, e o problema delas fosse, cara, olha esse coatita aqui com o meu cachorro, pô, a quaresmeira tá abrindo flor, vocês viram isso? Enfim, essa conexão com a natureza, e aí essa biofilia eu acho que é a nossa única salvação. Todos os outros, todas as outras coisas que a gente fizer são paliativos. Então eu acho que é muito importante esse tema que você trouxe no primeiro encontro, que vocês trouxeram a partir do, que é a questão da biofilia, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Ô, Lu, sensacional a tua fala, assim, né? Exatamente isso que eu penso. Essas questões da biofilia, gente, biofilia é um conceito muito amplo, na verdade, né? Mas a biofilia, a princípio, trata dessa ligação que a gente tem com a natureza, né? Então, alguns cientistas, na verdade, o mais famoso deles foi o Wilson, o Eduardo Wilson, que propôs que a gente, era uma hipótese, né? Que a gente tivesse uma ligação inata com a natureza, ou seja, alguma coisa genética mesmo, né? Que nos conecta com a natureza. Essa questão de conexão genética ou de ser inato, isso não foi demonstrado, mas isso não tem importância. Na verdade, o que o Wilson está dizendo é que nós somos seres vivos, né? Somos uma espécie que temos uma ligação muito forte com as outras espécies. Não só com as outras espécies, né? O Krenak fala isso, o Schopenhauer fala isso, né? A ligação que os povos indígenas têm, por exemplo, com a montanha, com o rio, né? O Krenak fala que o Rio Doce é o avô deles, né? Então, eu comecei a pensar sobre essas questões. Eu sou biólogo, eu sou professor, eu dou aula de zoologia, dou aula de ecologia, já trabalhei em dezenas, Luciano também, de projetos de conservação, publicações de conservação, e aí eu percebi isso, né? Caiu essa ficha, talvez ouvindo outros, vendo outros olhares, ouvindo outros pensamentos, de que mesmo quando a gente trabalha com conservação, ou quando a gente trabalha com essas questões mais catastrofistas, como o Luciano chamou, a gente muitas vezes está tratando a Terra como um objeto. A gente está tratando os animais e as plantas como um objeto de estudo que seja bem intencionado. A gente quer salvar o panda. O panda vira o objeto do meu estudo. Um ícone, né? Vira um ícone. E eu começo a contar panda. Quantos pandas tem? 5.000, 3.000, 4.000. Tudo isso é muito legal e muito importante. Isso é importantíssimo. A biologia da conservação é importantíssima. A ciência é importantíssima nesse processo. Quem alerta a gente sobre mudanças climáticas faz um papel importantíssimo. Mas existe essa retomada de consciência, e a fala do Luciano é muito boa, de que a natureza não é um objeto. A natureza é a nossa casa. E a natureza ser a nossa casa, foi o que o Luciano falou. Isso é coisa dos hippies, né? Isso é coisa de bicho grilo. Não, a natureza é a nossa casa. Nós somos uma espécie que se evoluiu, surgiu e evoluiu, né? Na natureza, interagindo com outros seres, interagindo com outros animais, interagindo com outras plantas. A ciência nos mostra, né, através do nosso DNA, que nós somos parentes, de fato, dos outros animais, somos parentes das plantas, somos parentes das bactérias. Então, é muito impressionante você dando uma aula de ecologia ou uma aula de zoologia, porque está tudo lá. O conhecimento está todo lá, mas é como se a gente não tivesse tomado consciência disso. É como se essa questão da biologia, não, somos todos relacionados. Quando o livro de ecologia fala isso, quando o livro de biologia fala isso, somos todos parentes, somos todos relacionados, a gente olha para aquilo como um objeto de estudo, né? Que legal a biologia. Eu até gosto de biologia, biologia é legal. Pô, a biologia da escola eu achava muito chato, tal, ter que decorar um monte de nome. Quando o Ailton Krenak, quando o Davi Copenau, né, falam isso, a gente para e fala, peraí,
eles não estão falando de um objeto de estudo, eles estão falando de sentimento. O Krenak está dizendo, não, o rio é meu parente. Porque o rio é o parente. O rio, ele deu condição para que a vida existisse. Então, a água que está dentro dos animais, a água que está dentro das plantas, naquela região, vem daquele rio. Os budistas falam isso também. Ah, que legal. Então, assim, é o Krenak falando, o budista falando, mas no livro de ecologia está falando a mesma coisa. O livro de ecologia está falando a mesma coisa. Olha, a água que está dentro do bicho é a água que veio do rio. Então, o rio é parente do bicho. Então, só para não me estender muito aqui, a gente tem muita coisa para falar, eu acho que isso que o Luciano está falando é fundamental, né? Essas questões todas existem, né? A destruição dos ambientes, a destruição dos ecossistemas, a mudança climática, mas eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente não está negando nada disso. A gente não está negando nada disso. O que a gente está dizendo aqui é que a origem desses problemas, tem origens econômicas, tem origens, etc., né? Depois da guerra, uma mudança no padrão econômico, padrão de consumo. Mas o que o Luciano está falando, que a gente está falando, é que isso está entranhado dentro de cada um de nós. A culpa é dos empresários, a culpa é dos governantes, mas entranhado em cada um de nós existe essa visão de que existe o homem e a natureza, de que existe o homem, o ser humano é uma coisa e a natureza é outra. Isso não existe. Isso não existe, e isso está nos textos budistas, isso está na fala dos povos indígenas, isso está no livro de biologia, no livro de ecologia, na própria ciência ocidental. Não existe ser humano e os outros. Isso não existe, sob nenhum ponto de vista. Então, vamos lá. Acho que a conversa é bem essa mesmo. E Lu, me fala uma coisa. A gente tem presenciado mesmo, acho que tanto eu quanto o Luciano, a gente tem presenciado formas de fazer isso, de trazer as pessoas de volta, né? Porque, assim, eu acho que eu e o Luciano, a gente já tem essa experiência desde criança, de estar no mato e tal, mas a gente, de uns tempos para cá, a gente tem experienciado isso com as pessoas através da observação de aves. Pode ser de várias maneiras. O pessoal da organicidade faz isso com as plantas, né? Tem gente fazendo isso de várias formas. A gente tem feito isso através da observação de aves. Aí, Lu, fala um pouco disso, fala um pouco da como a observação de aves, depois a gente pode até contar um pouco da história recente da observação de aves no Brasil, mas pegando mais esse link aí da questão humana, como é que você acha que a observação de aves pode, e vários outros projetos e ideias, mas assim, especificamente a observação de aves, pode fazer essa recondução do ser humano, ou parte deles, lógico, né? Principalmente os seres humanos urbanos, né? Essa reconexão de levar essa galera para a natureza e falar, gente, olha só, esse é o mundo real, o mundo dos bichos, o mundo das plantas, o mundo do vento, o mundo da chuva, né? Esse é o mundo real. Fala um pouquinho aí para gente. Eu acho, Henrique, que você falou aí da observação e vários outros temas. E aí, hoje eu entendo. Eu sempre fui um bird nerd. Eu comecei a passarinhar com 13 anos, com 15 já tinha publicado artigo, descoberto espécies que não tinham ocorrência. Eu cresci na minha casa inteira, livro de passarinho. Eu vivo dentro do castelo de livro de passarinho e natureza. Mas, num determinado momento para cá, eu comecei a me dar conta que passarinho para mim, a melhor de todas as desculpas esfarrapadas. O montanhismo pode ser uma baita desculpa esfarrapada, o cicloturismo o surf pode ser uma baita desculpa esfarrapada, que é justamente para você ter esse contato com a natureza, e a gente não adianta, a gente se cobra. Se eu virar para você assim, cara, vamos andar no mato? Aí a pessoa, andar no mato? Como assim? Tá maluco, cara? Tem que fazer da sua vida, não? Andar no mato? Pô, papo de... vamos... A cachoeira, ok, uma cachoeira. Aí você já colocou um objetivo. Aí é que você transforma, não, vou observar aves. Nossa, o cara é observador de aves, que legal, tal. Vou fazer um passeio. Mas no final das contas, todas são desculpas. Eu falo que são desculpas não esfarrapadas. Eu sempre falo que são desculpas estruturadas para a gente conseguir entrar em contato com a natureza,
E cai a ficha da desculpa a partir do momento que a gente vai morar na natureza e vai morar no mato. Eu tenho entrado muito nesses papos com o Guto recentemente. Que no final das contas, eu não me enxergo mais hoje só como ornitólogo, eu me enxergo mais como um naturalista, porque tudo desperta a sua atenção quando você está na natureza. Os passarinhos te levam para ali, mas talvez você vê 110 espécies numa manhã, mas você lembra daquele gafanhoto que era roxo, com pintinha rosa. Você, caraca, aquele eu não foi ele fazer gafanhoto watching, observar gafanhoto, mas os passarinhos conduzem esse caminho. Só que quando a gente fala das aves, elas têm uma série de características que, de fato, para mim, olhando hoje, mesmo tentando, impossível ter essa ótica de fora, mas olhando como um cara que tenta promover a conexão entre pessoas e natureza, ela tem uma série de características que fazem delas elementos muito fáceis para você conseguir aproximar as pessoas da natureza. A gente começa, por exemplo, falando aí, eu sempre brinco que quem não gosta de passarinho, bom sujeito não é. É. Todo mundo tem uma história de passarinho, todo mundo. Quantas e quantas vezes já não dei curso de introdução, observação de ave, de repente você está falando e só tem uma pessoa chorando. Não porque eu estava falando, não, mas porque ela vê você falando no canto do sabiá e aquilo é um gatilho dela de lembrar do pai dela. Que tudo bem, tinha um sabiá em gaiola, ninguém tá. Mas ela tem essa afinidade com o passarinho e muita gente tem afinidade com as aves. Muito, muito, muito. E aí, além das pessoas terem essa predisposição, e é muito fácil entender isso, tá? A maioria dos mamíferos são noturnos, enxergam preto e branco e têm o olfato super apurado. Nós somos basicamente diurnos, enxergamos colorido, temos um olfato ruim, embora algumas aves tenham um olfato muito bom, não são todas as aves, mas, enfim, elas têm, o olfato não é ruim, o olfato é necessário porque você precisa do que você está fazendo. Esse conceito de bom ou ruim também, quando você fala de outras espécies, é complicado. Mas, enfim, a gente percebe o mundo de uma forma muito parecida com as aves. Na verdade, as aves veem um mundo muito mais colorido que as aves enxergam em UV. As aves enxergam ultravioleta, que permite elas enxergarem cores que a gente nem é capaz de imaginar como são essas cores. Mas, enfim, então, pela gente perceber o mundo da mesma forma que as aves, a gente olha um macho de galo da serra, nossa, que bicho maravilhoso. A gente olha a cauda do pavão, a gente escuta o canto do sabiá e a gente se identifica com aquilo. Então, as aves, elas têm essa conexão com as pessoas. Mas tem uma outra coisa das aves, que as aves são acessíveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, o que quer dizer ave ser acessível? As aves, elas estão em todos os lugares. Eu sempre falo isso, que independente do lugar que você esteja, vão ter pelo menos 30 espécies de aves num quarteirão ao redor de você. Se você estiver num lugar que tem uma arborização, vão ter muito mais. Mas se você estiver num lugar que quase não tem árvore, na beira de rodovia ou o que quer que seja, um bairro também desfavorecido desse luxo, né, que é ter árvore, porque árvore é um luxo absurdo. Não é à toa que você compara os bairros mais ricos de São Paulo, são os bairros que mais têm árvore. No final das contas, a gente volta para a natureza, né? A natureza é um luxo. Mas, enfim, se você, mesmo um bairro muito pouco arborizado, os passarinhos estão ali. E é muito incrível porque eles estão ali e as pessoas são cegas. Só que é muito fácil tirar a venda das pessoas. Voltando a esse discurso, essas passarinhadas, eu tenho certeza que já aconteceu a mesma coisa com você várias vezes no passeio de jardim, você pode até relatar, e as pessoas de repente, nossa, como é que existe tudo isso? Eu não sabia. E aí de repente as pessoas depois dizem, cara, você acabou com a minha vida, no bom sentido, que onde eu vou agora eu procuro passarinho. E quando a observação de aves faz isso, ela desenvolve essa percepção nesse mundo oculto, que está ali, né? Nesses outros que não são tão outros. Assim. Você falou dos outros, me lembrou do filme do De Souza lá. Quem nunca viu esse filme, procura. É um filme japonês-soviético, da década de 70, acho que 1975, se eu não me engano, o filme. E tem várias cenas. Para mim, o De Souza lá é um dos primeiros filmes a tratar sobre a questão ambiental. Dersu é do Kurosawa, não é? Exatamente. Dersu é do Kurosawa. E tem essa questão ali do caçador e tal, e aí você vê, o cara é um caçador, mas em determinado momento tá o cara fora do mundo deles ali, né? A gente volta para essa sabedoria ancestral
que está nos indígenas brasileiros, está na gente, está nas populações tradicionais soviéticas, russas da Sibéria, que é uma sabedoria ancestral. E para mim tem uma cena do filme que é muito marcante. O Fernando Fernandes até fala disso no texto dele, que é quando eles acabam de comer ali de noite, e aí sobram uns pedaços de osso, tal, da caça ali, e aí o cara vai e pega e joga no fogo esse pedaço de osso. Aí o Dersu, que é o caçador local, ele fica, como assim? Vai, entra, pega os pedaços de fogo, o cara está maluco, cara, isso é lixo. E o cara, não, isso não é lixo. Tem os outros para comer. Que outros, cara? Ele tá sozinho aqui, não, tem os outros. A floresta vai comer disso. E eu me lembrei muito disso esses dias, que quando, de novo, voltando para essa questão da gente morar no mato, a questão do lixo, é, um determinado momento eu comecei a ver que tinha um casal de carcará que ficava direto aqui do lado da minha composteira. E aí esse casal de carcará começou a virar frequentador aqui desse restaurante para eles, que é a minha composteira. Você imagina, na cidade, todo o resto de comida que está ali, que na cabeça das pessoas é lixo. Quando você está num ambiente, você se importa com os outros e você coloca ali. Então eu comecei a separar os pedaços de frango, algumas coisas assim, e deixo no cantinho ali do carcará. Porque me desenvolveu essa percepção dos outros. Mas a gente não pode levar todo mundo para morar no meio do mato. Mas a gente pode sim levar todo mundo para ver passarinho. Os passarinhos estão em todos os lugares, qualquer lugar. Qualquer praça perto da casa de vocês vai ter passarinho, vocês podem organizar uma atividade. E a prova maior disso aqui estamos eu e Henrique. O Henrique conduz o passeio de jardim botânico numa cidade. É óbvio, a gente procura os lugares que tem mais passarinho, mas o Rio é uma cidade maravilhosa, mas é uma das maiores capitais do mundo. E o Vem Passarinhar surgiu junto com a Érica, que inclusive é outra coisa em comum que eu e o Henrique temos, a Érica Ringizar, que é uma amiga nossa de grande data, minha coordenadora lá no Butantã, que junto que a gente criou o Vem Passarinhar. E, cara, a gente faz uma caminhada num lugar que é a 15 minutos caminhando do metrô do Butantã. Prédios gigantes, correria da cidade, e a gente via 40, 45, 50 espécies de aves numa manhã. E eu não ia para lá para fazer observação de aves, eu não ia nem para lá para conduzir a atividade, eu ia para lá para fazer people watching. Eu ia para lá para ver, para observar as pessoas e ver essa mudança da percepção das pessoas quando elas se davam conta que ao redor delas tinham dezenas e tem dezenas de espécies de aves. Enfim, então por conta disso tudo, eu acho que a observação de aves é uma ferramenta poderosíssima. E eu acredito nisso de tal forma que e o maior exemplo disso para mim sou eu, é a minha vida. Eu fui um moleque que com 13 anos eu decidi que ia viver de ver passarinho, porque eu amava passarinho, amava a natureza, tive uma infância de Chico Bento, e toquei isso, e hoje eu olho, e eu, igual o Henrique, eu também acho que eu passei por uma crise que o Henrique também passou, que é essa crise de nós somos biólogos, nós somos conservacionistas, mas de repente a minha pesquisa é documentar a extinção. Fala assim, cara, tá ruim mesmo. O meu mestrado, que o Henrique inclusive foi da banca, foi sobre as aves da Mata Atlântica. Eu fiz um estudo sobre a num todo. E no meu mestrado eu descobri que algumas espécies de aves que nunca tinham sido consideradas extintas na Mata Atlântica, elas estavam extintas. E aí você imagina, espécies de aves super emblemáticas, animais super emblemáticos, e os bichos estão desaparecendo e a gente não tinha nem se dado conta, nem os ornitólogos tinham se dado conta que essas aves tinham desaparecido. Enfim, e eu acho que as aves fazem muito bem essa ponte. E não só entre os biólogos, mas também entre os não biólogos, que eu acho que o mais importante é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que eu brinco que é pregar para os não convertidos. É muito fácil eu ir no Congresso, o Henrique ir no Congresso, falar, gente, vamos preservar a natureza, o Mergus octocetáceo está ameaçado de extinção por conta das hidrelétricas. Todo mundo lá vai bater palma, mas o mais incrível, eu acho que é fazer isso. E é aí que está a minha esperança, de sair da nossa redoma, sair da nossa cadeira do conforto lá e ir conversar com quem precisa. A informação está aí, gente. A gente não tem uma crise de informação. A gente sabe o que está acontecendo com o planeta. A gente sabe como reverter essa situação. O que a gente precisa fazer essa informação chegar para o maior número de pessoas. Mas muito além da informação, esse olhar, essa preocupação com a natureza chegar para o maior número de pessoas. Ô Lu,
É muito legal essa tua fala, assim, é muito lúcida. Na verdade, assim, eu acho que essa coisa aqui que a gente está falando vem de uma lucidez, assim, de que talvez nem eu nem o Luciano tivéssemos quando éramos novinhos. Eu acho que o que a gente tinha era um amor pela natureza e um bem-estar, né? Então, assim, acho que quem já era do mato, né, gostava do mato desde pequeno, se sentia muito bem, se sentia muito feliz, né? A minha experiência de mato, Lu, eu lembro de eu andando na mata e sempre que eu via um bicho, aquilo enchia meu coração de alegria. É como se eu tivesse encontrado um amigo. Eu lembro de eu andando no mato, assim, e achando bonito e tal, e feliz e gostando, assim. Mas, de repente, quando até o coati, que a gente estava falando agora, né, que atacou o cachorro, eu adorava ver coati, adoro ver coati no mato. Quando um coati cruzava na minha frente, eu ficava tão feliz, mas tão feliz, né? Como se tivesse encontrado um grande amigo, assim. A cor dele, o comportamento dele, o barulhinho que ele fazia, tudo me deixava tão feliz. E aí você fala, não, mas você é assim, Luciano é assim, por isso que vocês foram fazer biologia. Não é. É exatamente essa É. história que a gente está contando. Quando eu comecei, você viu a mesma coisa, quando eu comecei com esse passeio de observação de aves, eu não sabia, eu achei que podia ter 5 pessoas, 10 pessoas, sei lá. Isso foi em 2002, gente. Isso tem 18 anos, 19 anos. E eu combinei com o pessoal da Associação de Amigos do Jardim Botânico que a gente ia fazer um passeio. E naquele passeio foram 30 pessoas, 40 pessoas, e perguntaram, mas esse passeio do Jardim Botânico de observação de aves é toda semana? Eu falei, não, é só esse, não vai ter mais não. E aí ele falou, não, tem que ter, a gente adorou, foi muito lindo. Teve gente que chorou, como o Luciano contou, porque falou assim, meu pai criava passarinho na gaiola. Você me lembrou da minha infância. A gente tinha um sítio, não sei o quê, você me lembrou, você me tirou de um sono profundo. E eu lembrei como é legal ouvir passarinho, como é legal ver bicho, como é legal andar no mato. Era uma pessoa que eu acho que ia, sei lá, 30 anos que não andava no mato. E eu estou falando de mato, é Jardim Botânico, galera. Então, assim, só para a gente não ficar nessa história assim, não, vamos todos morar na Amazônia. Não é isso, porque isso não é real. Isso não é real. Na verdade, assim, a gente mora na cidade, né? 85%, estava vendo o último censo, 85% da população brasileira mora na cidade e vai continuar morando. Vai continuar morando. A crítica não é a cidade. A crítica não é. As cidades existem, elas têm coisas maravilhosas, elas têm cultura, elas têm cinema, elas têm arte, elas promovem o encontro, elas têm universidade. Na verdade, o que a gente está falando aqui não é de destruir o que já existe, é de construir uma coisa nova, que é, já temos isso tudo, temos tecnologia, temos conforto, isso tudo é ótimo, temos hospitais, né? A ciência fez um papel lindo agora com a questão das vacinas. Isso tudo é tecnologia, isso tudo é ciência, isso tudo é conhecimento. O que a gente está falando, aí a Grazi até comentou aí, né? Mas como é que a gente desconecta com a natureza se a gente é a natureza? Sim. Se você perguntar para a ideia que os povos indígenas têm de natureza, eles vão dizer, como assim natureza? Natureza é Não, não tudo. existe a palavra. É, Não existe. Não existe a é. palavra natureza. Natureza é tudo. Então é disso que a gente está falando. É de uma mudança de percepção, porque acho que tanto eu quanto o Luciano, a gente percebeu, né? A gente percebeu e muita gente percebeu, a gente tem estudado, a gente tem lido sobre isso, assim, não é uma percepção nossa, única, né? De que, por incrível que pareça, Homo sapiens, a humanidade, desentendeu isso. Desentendeu. Não sei se diz a palavra desentender, mas ela desentendeu. Ela realmente entrou numa de que, não, nós somos uma coisa e todo o resto é outra coisa. Ô, Lu, tudo bem se, assim, se a gente estivesse feliz, tudo bem se, assim, a humanidade criou uma coisa nova. A humanidade criou uma coisa nova, independente da natureza. Só que a gente não está feliz. Essa que é a verdade. O Siddhartha Ribeiro fala isso. O Siddhartha perguntaram para o Siddhartha assim, mas Siddhartha, mas o que a neurociência está descobrindo de muito revolucionário? Né? A neurociência vai descobrir a fórmula. Aí o Siddhartha falou, a fórmula que a neurociência descobriu é que o cérebro humano funciona muito bem quando você dorme bem,
quando você está trabalhando coletivamente com as outras pessoas, com os outros seres, quando você tem uma vida saudável, de interação com o mundo, com a natureza. Ou seja, o nosso cérebro, ele funciona bem, nós somos uma espécie. Nós somos uma espécie, toda espécie tem um hábitat, tem um nicho. A Terra é o nosso hábitat. Isso, para mim, está muito claro, está cada vez mais claro. Então, assim, não é jogar fora o que a gente construiu. O que a gente construiu é uma característica da nossa espécie. Construir cidade, ter cultura, construir arte, isso é uma característica da nossa espécie, isso não é ruim nem feio. O que a gente está falando é que a experiência que a gente está tendo com a observação de aves, com a observação de natureza, com as hortas urbanas, o pessoal que está fazendo, as novas gerações que estão trabalhando com agrofloresta, né, que estão plantando, o que essa gente toda está percebendo é que a gente é muito mais feliz em contato com esse nosso hábitat. Foi o que a Grazi falou ali. Ah, mas eu me desconectei com a natureza, mas eu não sou a natureza? Sim. Então, a gente está percebendo que a gente é muito mais feliz, muito mais tranquilo, muito mais saudável. Ah, mas eu adoro ir ao cinema, eu adoro teatro. Lógico. Eu também, né? Do homem, do ser humano. Né? Ah, eu adoro conforto. Sim, lógico. Se você tem uma aldeia lá no Acre, né? Os Awanawá que estão lá no Acre, né? E que tem uma relação profunda com a natureza, que bom que chegou luz lá, que bom que chegou a internet, que bom que o Biraci está podendo fazer live, né? Lá do Rio Jordão, lá do Rio Gregório. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, na verdade, o que a gente quer, o que a gente está pensando, o que a gente está propondo, e a gente está vendo que as pessoas estão comprando essa ideia, as pessoas estão percebendo que elas precisam disso. Elas precisam... Essa coisa que o Luciano falou das aves, a ideia da biofilia, do Wilson, se é genético ou não, não importa, o que a gente está vendo é que os outros seres são os nossos companheiros nesse hábitat. Né? Que o Krenak fala, são os nossos companheiros de viagem nessa nave. Né? Os outros seres, tanto bicho quanto planta, o solo, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, na verdade, essa história que a gente inventou, que não é embasada por ninguém, nem pela ciência, de que existe o homem e os outros seres, isso, na verdade, nos faz solitários e tristes. Essa que é a questão. Isso nos faz solitários. E é muito interessante, complementando o que o Luciano falou, esses passeios de observação de aves, né? O Lu falou que vai para observar gente, né? O que a gente percebe é que as pessoas, um grupo de pessoas observando aves, ou um grupo de pessoas plantando uma horta urbana, fazendo agrofloresta, ou um grupo de pessoas, enfim, fazendo um reflorestamento, um replantio, esse grupo de pessoas não só está interagindo com o solo, está interagindo com os outros seres, está vendo a beleza de uma ave, como esse grupo está trabalhando coletivamente, que é uma outra característica da espécie humana que foi esquecida. Nós inventamos uma humanidade do eu, nós inventamos uma humanidade da competição, nós inventamos uma humanidade em que, quando eu nasço, eu sou educado pelo meu pai para ser melhor do que o outro. Como se existisse na natureza uma árvore que diz, eu sou melhor que você. Aí a outra vai dizer, pô, que bom, né? Parabéns para você, porque a gente aqui está todo mundo se ajudando. Então, que bom que você é melhor, né? Parabéns. Imagina um bando de aves em que uma das aves, e não é uma espécie, não, é uma das aves. Você tem um bando de saíras, assim, né? Ei, Lu, imagina isso. Tem um bando de saíras e uma saíra diz, não, eu sou melhor que vocês. Aí as outras saíras vão dizer, tá bom, a gente estava procurando alimento junto. A gente estava trabalhando junto, um ajudando o outro. Se você é melhor, vai lá, vai sozinho, né? Então, vai lá que o gavião vai te comer. Vai lá, vai sozinho. Você é melhor que todo mundo. Então, o que a gente está percebendo, e eu acho que tem vários falares sobre isso, né? E aí é muito bacana esse tipo de encontro. E aí o Luciano foi muito feliz em falar isso. Se eu fico falando de observação de aves só para observador de aves, tá bom, né? Daqui a pouco a gente está perguntando, mas e aí? E essa ave? Você viu essa ave? Vira quase que uma questão técnica, que a gente não quer que seja isso, né? O que a gente está promovendo aqui hoje, e eu acho que
a Mari e a Cláudia estão fazendo isso de uma maneira maravilhosa, com afluentes, é exatamente fazer essa troca e começar a pensar coletivamente. E a gente está falando a mesma coisa, tem muita gente falando a mesma coisa. Exatamente. Né? Tem muita Exatamente. gente falando a mesma coisa. Essa questão do despertar, a gente fala por falar, despertar, e você tocou num ponto que para mim alguns pontos fantásticos, que quando você fala essa questão da socialização e de que essas atividades trazem socialização, é fantástico, porque lá no Butantã, a gente sempre tem, depois vem passarinhar, um café da manhã. E eu vi que, tipo assim, muita gente ali para passarinhar e tal, não vem passarinhar, mas, cara, muita gente ali, eles iam ali pela interação no café da manhã, de estar conversando com pessoas que compartilham uma visão de mundo e um acreditar, ou de que assim, que é possível, né? E eu nunca vou esquecer, tinha uma senhora que ela ia, Dona Cláudia. Depois que a gente parou a pandemia, eu nem tive mais um dia, ela não tinha rede social nem nada disso. E ela ia, e ela sempre levava um bolo super especial que ela tinha feito no dia anterior. Cara, e no final das contas, um dia caiu a minha ficha. Eu fico até emocionado lembrando dessa história. Eu fazia observação de gente. E um dia me caiu a ficha que aquela senhora, ela ia para lá porque ela devia morar sozinha no apartamento de São Paulo. E, cara, ali era o momento que alguém estava comendo o bolo dela, conversando com ela, dando atenção, dando carinho. E a observação de aves é muito legal por causa disso. Não tem o melhor. As coisas que são tipo esporte, surf, bike, a prática leva à perfeição. Então, óbvio, você vai ter o cara que pedalou mais, você vai ter o cara que surfa melhor onda, o cara é melhor. Na observação de aves, você também vai ter pessoas que foram as pessoas que viram mais passarinho. Mas, gente, pode ter um menino que começou a observar aves, uma menina começou a observar aves, há 2 semanas ela sai na porta de casa dela, ela faz uma descoberta da primeira espécie de ave por estado. Isso não aconteceu uma, nem 2 vezes, aconteceu várias vezes, porque pessoas que passariam em lugares que não tem muita gente passariando, elas fazem muita descoberta. Então, a observação de aves ela também é democrática. E ela promove essa interação social. E aí, Henrique, voltando nessa questão que você falou, a gente criou um mundo à parte, a gente acha que criou um mundo à parte, né? Nessa questão das cidades e tudo mais. E a cidade tem todas essas coisas fabulosas. E eu acho que a questão negativa da cidade, aí que entra essa aproximação das pessoas com a natureza que cura, é a vacina para isso. Qual que é a vacina para o mundo hoje, além das coronas, desse momento que a gente está passando? A vacina para o mundo é conectar as pessoas com a natureza, é fazer as pessoas desenvolverem amor pela natureza, tirar o que para algumas pessoas é uma venda, outras pessoas chamam de despertar, igual você falou, a gente fala as mesmas coisas, mas para mim, a cidade, e nem a cidade não, a falta de contato com a natureza, ela traz muitas mentiras e muitas ilusões. Ilusões fundamentais. Por exemplo, a água vem da torneira. A água não vem da torneira. Você chega e pergunta para alguém em São Paulo, alguém em qualquer cidade, de onde vem sua água? Vem da torneira. Não. Antes de vir da torneira, vem da onde? Vem da estação de tratamento. Quantas pessoas do Rio que você pergunta assim, de onde vem essa água? Eu sou do Rio Guandu. As pessoas não sabem de onde vem a água. E pior, as pessoas nunca viram um rio limpo. Muita gente não tem ideia do que é um rio limpo. E quando você vai para a natureza, quando você está ali observando o passarinho, está andando de bike, nossa, olha esse rio, olha essa cachoeira. Por que cachoeira? Gente, tinha zilhões, a Cascatinha na Tijuca tinha zilhões de cachoeiras no Rio, em São Paulo. São Paulo era um meandro de rios. Tudo isso está virando precioso. Nossa, você foi lá, você viu a cachoeira, é água limpa. E a cidade ela traz várias dessas ilusões de que a crise hídrica, nossa, a crise hídrica é por causa da seca. Não, gente, a crise hídrica não é por causa da seca, a crise hídrica é uma crise florestal. É uma crise de desmatamento. E aí a gente dá nomes errados, a gente vai botando vendas e criando ilusões que a cidade, no final das contas, ela acaba fortalecendo essa ilusão. Porque não é igual eu ou você aqui,
que dá problema aqui na minha água, eu não ligo para Sabesp, para SEDAI, sei lá. Eu tenho que ir lá na mina, velho. Desentupir folha que tá lá na mina. E eu tenho o privilégio aqui de beber água mineral, literalmente. Mas eu tenho que ir lá. Eu falo, nossa, a minha água vem daqui. Aí eu olho e falo, cara, olha só, essa vaca tá ali. Não, essa vaca não pode ser aqui, não. Ô, eu ligo pro meu vizinho, cara, ó, você tem que botar uma cerca lá, porque sua vaca vai cagar na minha mina. É, 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 de novo, não é que as pessoas precisam ir para o mato, mas do mesmo jeito que estar no mato desperta esse. Não desperta, eu acho que estar no mato faz você tirar várias vendas. Eu acho que estar no mato, do mesmo jeito que tira essas vendas, estar na cidade ajuda a colocar essas vendas, que são vendas muito poderosas. Você literalmente vive um mundo iludido, que não existe fora dali. Isso impacta em várias coisas. E aí, nessa questão de pregar para os não convertidos, eu tenho me enveredado, inclusive eles vão brigar comigo que eu não avisei da live, mas acho que vai ficar salvo, eu vou mandar para eles lá. Um dos projetos que está me dando mais tesão hoje em dia, cara, é um projeto que eu tenho com o Hospital Albert Einstein. Eu estou indo lá falar para médico, falar para enfermeiro, a gente tá, e eu estou aprendendo muito com os médicos e com os enfermeiros. Tá? Imagina, eu estou participando de reuniões que está enfermeiro, médico, cuidador de área geriátrica, psicólogo, eu de biólogo ali, eu fico, cara, o que essa galera me quer aqui, cara? Não tem nada. Que legal. Mas essa percepção de natureza e saúde, que para mim é uma percepção que. Por que eu estou envolvido nisso? Porque para mim empodera muito o discurso da conservação. Quando você fala para a pessoa, você precisa manter a natureza em pé, porque ela te dá, não é remédio, ela te mantém em saúde, aí lembrando outra coisa que, andando com o pessoal da saúde eu tenho aprendido muita coisa, mas o próprio conceito de saúde. Saúde não é não estar doente. Não é? Ter saúde não é não estar doente. Ter saúde é um completo estado de bem-estar físico e mental. Isso é o conceito de saúde da OMS. Não sou eu e os médicos que estão. Não, esse é o conceito de saúde da OMS. E esse meu casamento que espero seja duradouro com o pessoal da saúde, a ideia é usar a observação de aves como uma ferramenta para despertar as pessoas para a natureza. E aí a gente pode entrar aqui num outro papel, num outro discurso que, gente, todo esse discurso que eu e o Henrique estamos tendo aqui é um discurso baseado em evidências científicas. Vocês não têm ideia da quantidade de trabalhos que estão sendo publicados nas melhores revistas do mundo na última década, mostrando a conexão profunda entre conexão com a natureza e saúde. É muito. As pesquisas mais sérias e mais que vocês podem imaginar. Depois eu posso passar várias coisas. A gente publicou, eu e a Liz publicamos, a Elisete Leão, que é pesquisadora do Einstein, publicamos um texto no portal O Eco sobre essa questão saúde e natureza. Só colocar lá saúde e natureza Elisete Leão. Tem várias pesquisas saindo. E aí tem várias coisas que você pode até não ter esse amor pela natureza, mas, gente, isso faz bem para a saúde. Tem médicos na Inglaterra que estão prescrevendo. O cara vai lá, cara, eu estou me sentindo cansado, fadiga mental. Ah, tá. Então você vai fazer o seguinte: todo último sábado do mês, sei lá, tem um passeio lá no Jardim Botânico de observação de aves. Você vai fazer esse passeio de Jardim Botânico de observação de aves, que é gratuito, vai lá. Tem esse outro passeio aqui de bicicleta, cara, mas eu quero um remédio. Não, meu amigo, você não precisa de remédio. Você precisa ter contato com a natureza. E as pessoas estão fazendo isso, isso é uma realidade que veio. Então, eu acho que é fantástico, né? Que essa tecla que, para mim, tanto para você quanto para mim, era uma paixão de criança, de repente você se vê profissional, e de repente, eu queria ser um baita pesquisador, renomado, maior entendedor de passarinhos do mundo, mas, cara, não adianta eu ser o maior entendedor de passarinho do mundo se não tiver meu passarinho aqui. De novo, o mundo, o mundo vai continuar aí, mas o meu mundo de apaixonado pelos passarinhos, me dói a extinção da choquinha de Alagoas. No âmago, eu não vou ver esse bicho mais. Me dói a extinção do pombo passageiro dos Estados Unidos, que eu não vou ter a chance de ver isso nunca. Ok, o mundo continua, mas me dói. Então, cuidar dessa saúde, mas também, se não for essa saúde, você como pessoa
que vive, não tem nem ideia que Chapéu da Lagoa, nem precisa ter, mas a gente empoderar esse discurso com a questão da saúde e tudo mais, eu acho que é um caminho muito bom, assim. Gente, e tem as coisas empíricas, né? Que, por exemplo, eu morava em São Paulo, viajava muito, e era batata. A cada 3 meses eu tinha uma gripe, uma virose, um resfriado. Óbvio, agora tá todo mundo, a gente não tá tendo contato com as pessoas, todo mundo passando um álcool em gel na mão. Mas eu não acho que é só isso, não. Desde que eu vim pra cá, eu não fiquei doente, cara. Eu fiquei nenhuma vez doente. E eu tô aqui, ó, 12 graus, entendeu? 9 graus, 7 graus, sai ali, vou botar banana nos passarinhos sem camisa, no frio. E é outra coisa, né? Então eu acho que tem muita coisa verdadeira aí. Enfim, eu acho que essa questão da conexão com a natureza quebrar essas vendas, né, que a cidade nos coloca é muito importante. Acho que é o principal caminho. Ô, Lu, teve muita gente que falou aqui nos comentários sobre essa questão, né, alguém, acho que foi a Luísa que comentou, falou assim, integração com a natureza, mas integração entre humanos. Sim, sim. Eu acho que... Acho não. Na verdade, o que a gente está falando aqui é que existe uma espécie, que nós somos uma espécie. Então, assim, eu vejo muita briga, às vezes, entre biólogos e antropólogos, por exemplo, né? Assim, não, nós somos uma espécie, né? Aí os antropólogos falam assim, sim, mas calma lá, né? Nós temos cultura, etc. e tal, e ficam brigando muitas vezes. Não, mas nós somos uma espécie que foi forjada pela seleção natural, foi o hábitat que forjou essa espécie, como qualquer espécie. E os antropólogos se arrepiam, os sociólogos se arrepiam, falam, não, cuidado com isso, o ser humano é cultural, não é a natureza que forja. Como um apreciador do budismo, eu tenho visto que o caminho do meio é um caminho muito lindo e que geralmente funciona bem. Nós somos essas duas coisas. É característica da nossa espécie ser do mato, da natureza, e é característico dessa espécie, que é do mato e da natureza, e é a natureza, ser cultural, né? Então, quando a Luísa falou, reintegrar com a natureza, mas tem que ter reintegração humana. Sim, porque um dos problemas que a gente vê... Inerente. É lógico, é lógico. Porque um dos problemas que a gente vê... Mas o Luciano foi muito feliz. Eu acho que talvez uma das coisas que mais me impressionou na fala do Luciano, que acho que eu nunca tinha ouvido ele falar disso com tanta clareza, assim. Tudo que ele fala eu gosto muito e concordo muito. Mas teve uma coisa que ele falou logo no começo, que ele diz, essa desconexão, ela é a causa desses problemas, né? Então, na verdade, toda essa nossa incompreensão ou falta de compreensão, ela vem daí. Não sei se só vem daí ou não, mas, Luísa, respondendo você, essa questão da gente olhar para o outro como inimigo, essa questão da gente olhar para o outro como... A gente olha para o outro com medo. Uma vez eu falei disso na aula de ecologia, foi muito interessante. Eu não lembro se eu tinha assistido uma live do Krenak ou se eu estava lendo O A Queda do Céu, do Schopenhauer. Eu não lembro, era alguma coisa que eu estava muito empolgado com os saberes, com o conhecimento indígena. E aí eu estava pensando, vamos nos transportar para uma comunidade indígena, né? De agora ou do passado, e aquele coletivo trabalhando junto. Sem mitificar, sem querer transformar aquilo numa coisa linda. Eles têm seus problemas, têm suas crises, são seres humanos, né? Mas imagina aquele grupo trabalhando junto, né? Um grupo sai para caçar, o outro grupo ficou construindo a casa, o outro grupo, uma outra parte está descascando a mandioca para fazer a comida, né? É um coletivo. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do outro, eu preciso do outro. Essa nossa desconexão, na minha visão, essa nossa visão, como você falou, né, vendada, cega, inventada, isso é uma invenção. Essa história do homem e os outros, isso é uma invenção. Em algum momento da história da humanidade, a gente inventou essa coisa, a gente inventa muita coisa boa. Essa foi uma invenção muito ruim, muito infeliz. Então,
isso que você falou, por exemplo, da senhora que ia lá para o passeio de observação de aves para ver as pessoas, essa solidão, isso não existe num coletivo. Se você mora com 20 pessoas, você precisa daquelas pessoas para fazer a sua horta, você precisa daquelas pessoas para construir a sua casa, não tem solidão. Nós inventamos uma farsa tão grande, que é essa história dessa civilização maluca que a gente inventou, que as pessoas são solitárias. As pessoas são solitárias. Aí você pega a Europa, né, que é o auge da civilização, né, o continente mais antigo, pensando em termos civilizatórios ocidentais, né? Eu tive em Paris há pouco tempo, né, aí aluguei um apartamento lá, um Airbnb. Gente, o que eu vi naquele prédio eram pessoas idosas solitárias, morando, saindo do... Então você fala, ai, Paris é a coisa mais linda. Paris é a coisa mais linda do ponto de vista cultural, só que Paris também inventou uma coisa que é a solidão. Aquelas pessoas em lugares lindos, vivendo em prédios lindos, sozinhas. Coisa mais triste. E aí a gente não tem como a gente não voltar para a questão da biologia, porque a gente fica negando a biologia. Nós somos seres vivos. Não podemos negar a cultura, mas não podemos negar a biologia. O ser humano chegou até aqui trabalhando em grupo. O ser humano chegou até aqui trabalhando em grupo. É a característica do ser humano viver em grupo. É a característica do ser humano se ajudar. Se a gente pegar toda a história da humanidade, tirando talvez os últimos 50 anos, como é que a humanidade conseguiu colonizar o planeta inteiro? Lugares muito frios, lugares muito quentes, desertos, lugares com muito sem comida. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Trabalhando juntos. Trabalhando juntos, né? Colaborando, integrando. Então, essa história do eu melhor, isso é mais uma das visões equivocadas que você descreveu bem. Olha, a gente realmente escolheu e entrou nessa história, nessa onda, de inventar uma realidade que não existe e que é muito ruim, que nós não fazemos parte disso, né? O que importa, eu sou melhor do que o outro, ou eu vou trabalhar para ser melhor do que o outro. Então, o que a gente está conversando aqui hoje, eu acho que a gente está falando, olha, talvez tenha um monte de coisa que está no mesmo pacote. Talvez tenha um monte de coisa que está no mesmo pacote. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, acho eu e o Luciano, não é dizer, galera, vamos todo mundo observar aves. Legal, lindo que todo mundo vai observar aves. Mas vamos observar aves, vamos observar rio, vamos observar floresta, vamos plantar, vamos replantar a floresta. A ciência está fazendo isso, a academia está fazendo isso, as ONGs estão fazendo isso, alguns governos estão fazendo isso. Vamos replantar a floresta? Agora, não vamos só deixar que o governo faça isso, porque amanhã ou depois, acho que isso que o Luciano falou é bem legal, amanhã ou depois a gente está indo para uma passeata brigar pela Amazônia. Ou a gente está indo para uma passeata brigar pelo reflorestamento da Mata Atlântica. Legal, ótimo. Qualquer ato que a gente faça para o lado bom está valendo, porque o lado ruim tá tão poderoso, né? O lado ruim da força está tão poderoso que qualquer coisa que a gente faça para o bem está valendo. Mas o que o Luciano está dizendo você está brigando pela despoluição dos rios, né? Mas seria lindo, espero que isso aconteça, e a gente está trabalhando para isso, que a gente perceba que a despoluição do rio, salvar o rio, manter o rio vivo, significa manter a floresta. E eu garanto para vocês, e isso não é culpa das pessoas, é mínimo o número de pessoas que sabe que o que faz um rio morrer é a falta de floresta. Quase ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe disso, né? Quase ninguém reconhece a biodiversidade que existe na cidade. Quase ninguém conhece o nome das plantas. Quase ninguém. Hoje, no estágio que a gente está atual, e aí eu vou acusar as pessoas, vou dizer, não, porque vocês, não sei o quê, porque a gente... Não é isso. Isso é um problema coletivo. Isso é um problema da humanidade. É um engano coletivo. E a gente só vai sair dessa coletivamente. Então, o que o Luciano está fazendo, né, e a gente está fazendo aqui, não é chegar e dizer, pô, mas você não sabe o nome do passarinho? Pelo amor de Deus, que loucura, que ignorância, né? Você sabe o nome de todas as capitais, você sabe quanto está o dólar, mas você não sabe o nome do passarinho, que ignorância. Não. A gente está assumindo que isso é um problema coletivo da humanidade.
e que a humanidade está sofrendo junta. Porque é isso. A ignorância do outro está matando o bicho que o Luciano ama. Nós estamos matando os bichos que a gente ama. Não é só o outro. Nós, da maneira como a gente vive, da maneira como a gente consome. Outro dia eu estava brincando sobre isso com os meus alunos. A gente fala de meio ambiente, a gente fala de conservação, a gente fala de coisas bonitas e tal, mas todos nós caímos nessa armadilha quando a gente fala: ih, gente, espera aí que eu tenho que recarregar meu celular, que ele está meio velhinho. Eu tenho vergonha do meu celular ter 3 anos. Ih, meu computador, peraí que o meu computador é uma carroça. Eu tenho vergonha do meu computador ter 4 anos. Eu tinha que ter vergonha, era de trocar o meu computador todo ano. Eu tinha que ter vergonha de trocar o meu celular todo ano, porque é trocando o celular todo ano, trocando o computador todo ano, que a gente está matando o bicho que o Luciano ama. E o problema não é o celular nem o computador. Ah, então você não acha que não tem que usar mais celular nem computador? Mentira! O celular é maravilhoso, o computador é maravilhoso, a tecnologia é maravilhosa. Mas por que que tem que fazer um celular que dure 1 ano? Aí que está a farsa. São ciclos, né, Henrique? Fala, querido. Não, continua. Não, mas aí volto para a tua fala. A gente não vai entrar nessa história agora que o capitalismo é mau, ou que as empresas são mais, assim, não sei se eu sei muito falar sobre isso, não sei, tem outras pessoas muito mais capazes de falar sobre isso do que eu e você. Eu acho que o que você está falando, a gente está falando olha só, vamos voltar, ou nem voltar, né? A gente está convidando, nós e muitas pessoas estão convidando, há 20 anos atrás, quando a gente começou esse passeio de observação de aves, a observação de aves no Brasil praticamente não existia. Existiam alguns grupos e alguns clubes e tal. Hoje, o Guto está aí, do Avistar, provavelmente são talvez 100 mil observadores de aves, né? Aí tem o Guto que está aí, que organizou o Avistar, que é uma feira maravilhosa, um encontro maravilhoso de observadores de aves. Tem o Wikiaves. Mas, enfim, iniciativa de pessoas. Não foi iniciativa de governo, não foi iniciativa de ninguém. Então, o que a gente está falando é que, com iniciativa de pessoas, né, pessoas que estão percebendo isso, e não são poucas, a gente consegue modificar isso. Então, mais do que falar de esperança, eu tenho esperança que vai mudar, eu tenho esperança que não sei o quê, o que a gente está falando aqui hoje, eu acho, é de uma nova consciência. Uma nova consciência. E uma receita, né? Mostrando que dá para fazer coisas diferentes, né? Totalmente dá. Totalmente dá. Totalmente é possível. E aí, Luciano, sabe uma coisa que eu acho que é muito bonita? A gente está falando que a gente criou passeio, que você criou o observatório de aves, não sei o quê. Pô, que legal, a gente é muito bom, né? A gente não criou nada. Na verdade, a gente foi para lá porque a gente gostava de fazer isso. E as 40 pessoas que foram lá no Jardim Botânico, que criaram o passeio, foram elas que disseram: cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eles eram observadores de aves? Não, eles não eram observadores de aves. Quando a gente criou esse passeio há 20 anos atrás, quem foi lá, ninguém ali era observador de ave. Tem uma história que eu conto sempre que é fantástica. Um senhor pegou o binóculo emprestado, eu estava com o binóculo, ele pegou para ver um tucano no Jardim Botânico. Ele se emocionou. Ele falou: pelo amor de Deus, isso é a coisa mais linda que existe. Mas tem tucano no Jardim Botânico? Eu falei: mas você não está vendo tucano? Ele está aí, né? Não, mas soltaram ele, né? Não sei o quê, né? Não tem tucano aqui na Mata Atlântica, né? Só tem tucano na Amazônia, não sei o quê. Eu falei: não, tem tucano na Mata Atlântica, sim. Mas tem tucano na cidade? Tem tucano em Rio, tem tucano no Rio, tem tucano em Belo Horizonte, tem tucano em São Paulo. E ele se emocionou. E aí eu perguntei para ele: mas você nunca veio no Jardim Botânico? Ele falou: não, eu moro no Jardim Botânico, no bairro, né? E eu sou sócio do Jardim Botânico e eu venho toda semana. Ele nunca tinha visto o tucano. Qual é a minha leitura disso? Ele não está vendo nada. Ele não. A maioria de nós não está vendo nada. A gente está cego. A gente está completamente cego. Então, assim, ficar cego é bom? Não, não é bom. Deixar de perceber o que está lá fora, principalmente, Lu, quando o que está lá fora é muito bonito. Eu acho que essa talvez seja a tristeza maior que a gente está mudando. O que está lá fora é muito bonito.
O que o Luciano falou é muito bacana. O rio. O rio é o que fornece a água. Se você perguntar para uma pessoa urbana, as pessoas chamam rio de esgoto. Elas não sabem mais o que é rio, o que é esgoto. Elas não sabem mais o que é rio, o que é esgoto. Rio virou canal, rio virou esgoto. Aí você fala, não, isso aqui é um rio, gente. Não, isso aqui não é um rio, isso aqui é um esgoto. Não, isso é um rio. Então, e aí tudo bem. Aí vai, mas isso é uma questão da cidade, não tem jeito. Primeiro, tem jeito. Segundo, quem já tomou banho de rio, quem já tomou banho de cachoeira, sabe a beleza que é uma cachoeira, sabe a beleza que é um rio limpo, sabe o prazer que dá. Um rio limpo, você pode nadar, você pode beber a água, você pode... Esse rio provavelmente vai estar dentro de uma mata. Então, dentro dessa mata, você vai tomar um banho, você vai beber água, você vai ver os passarinhos, você vai ver os besouros, vai ver as borboletas, vai colher uma fruta que está na mata, vai desfrutar do ar fresco que está dentro daquela floresta. Então, quando eu transformo tudo isso num esgoto, é fundamental, Lu, e a gente está vendo isso, que as pessoas percebam que essa troca não é boa. Mas não tem jeito, a cidade tem que ser assim. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Alguém inventou essa mentira e a gente está acreditando. Essa que é a questão. E acho que agora a gente